Uma outra habilidade que eu particularmente considero muito importante é a capacidade de entender o mercado. Não precisa ser um expert, mas pelo menos que haja uma curiosidade natural para entender como esse ecossistema funciona. Bem-vindos ao Devs Criativos, uma série de entrevistas que dá voz a veteranos da indústria que contam suas histórias e fornecem dicas valiosas à nova geração de criadores de jogos. O Devs Criativos é apresentado pelo Cluster Game RS, uma parceria entre AD Jogos RS, Instituto Caldeira, FAPERGS, PUC RS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O papo de hoje é com Theo Azevedo, CEO da agência de relações públicas Tel Games e jornalista com mais de 30 anos de experiência na indústria de jogos. Para não perder nenhum episódio, se inscreva e ative as notificações do canal do Cluster Game RS no YouTube. Meu nome é Theo Azevedo. Eu sou atualmente fundador e CEO da Tel Games, que é uma agência especializada no mercado de jogos e que presta diversos serviços para esse segmento. Antes disso, por bastante tempo, por mais de 20 anos, eu atuei como jornalista especializado no segmento de games. É a minha formação, eu sou graduado em comunicação, bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. Como uma criança, né, dos anos 80, eu cresci muito próximo dos videogames, né? Meu primeiro videogame foi um Atari que eu ganhei aos 4 anos de idade, e aquilo ali me encantou, como encantava, né, a maioria das crianças daquela época, mas me encantou mesmo, tanto que eu, a partir de então, né, depois do Atari, sei lá, Master System da Sega, depois da Sega, o Super Nintendo, e não parei mais de jogar. E paralelamente a isso, quando criança, eu também gostava muito de ler e de escrever. Eu me alfabetizei praticamente sozinho com revistas da Turma da Mônica, enfim, e tudo isso colocando junto, né, digamos assim. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, eu virei para o meu pai e eu falei para ele que, a essa altura, né, eu comprava tudo quanto é revista de jogos que tinha e tudo mais, achava aquilo o máximo, e eu disse a ele que eu gostaria de viver, de escrever sobre games. Assim, na minha cabeça era aquilo. E meu pai, né, que era um profissional muito ligado a essa área de marketing, um cara muito criativo, enfim, bastante visionário e muito apoiador também, né, dos filhos, ele falou, que legal, então vamos ver né, vamos correr atrás, ver o que precisa para isso acontecer, né, e isso eu acho que era, bom, pelas minhas contas, mais ou menos ali meados dos anos 90, eu morava nessa cidade chamada Bauru. E aí acelera para o ano seguinte, né? Eu já, naquela época, era mais tranquilo, digamos assim, trabalhar na cidade. Então, eu com 14, 15 anos, eu trabalhava como vendedor numa loja de informática de Bauru, no auge da multimídia, né? Quando os computadores começaram a ganhar acesso ao drive de CD, né? Não era nem DVD, era o CD-ROM. E eu trabalhava vendendo, principalmente nessa loja, assim, jogos de computador. E ali eu tive a chance de conhecer o editor do caderno de informática do jornal local de Bauru, chama-se Jornal da Cidade, existe até hoje. E ele achou muito legal, né, um menino, assim, todo nerdinho e que gostava de jogos e tal, no meio de outros vendedores todos adultos. Ele me convidou para escrever um texto lá no jornal sobre um jogo que eu gostasse. E aí, então, isso foi exatamente em julho de 96 que eu publiquei a resenha de um jogo chamado Warcraft 2, da Blizzard, no Jornal da Cidade. Foi meu primeiro, digamos assim, quando eu considero o início da minha carreira profissional. E eu não parei mais, né? Daí, na semana seguinte, eu escrevi sobre outro jogo, e outro jogo, e outro jogo. E, paralelamente a isso, meu pai continuava me dando, assim, um guidance, né? Então, ele comprava várias edições do jornal, e aí a gente começou a ver quais eram as distribuidoras de jogos que tinha no Brasil. Então, era Brasoft, Green, várias outras. E a gente começou a mandar recortes desses jornais para essas distribuidoras. E aí começaram a mandar os jogos para
para eu, porque até então esses jogos que eu escrevia, os jogos que eu comprava, nem eu, né, meu pai e tal, enfim, ali eu já comecei a ser remunerado, mal remunerado, mas remunerado pelo jornal. Certas coisas não mudam muito. E então eu comecei a receber esses recortes, e a partir daí as distribuidoras de jogos, que era o mercado que existia naquela época, começaram a me notar. Aí eu criei um site de games chamado Tel Games, ali no início da internet no Brasil. Depois, mais ou menos com 18 anos, eu já era o responsável pelas reportagens sobre jogos da Folha Informática, do caderno de informática da Folha de São Paulo. Até então, e creio que até hoje, o maior jornal, né, do Brasil. E aquilo foi me abrindo portas e, enfim. Aí eu fui fazer jornalismo em Bauru, muito mais porque era o que mais parecia com aquilo que eu fazia, assim. Foi um desejo do tipo, quero ser jornalista. Eu queria escrever sobre isso, é a mesma cabeça do começo, quero escrever sobre jogos. Mas fui fazer jornalismo, então, porque parecia que era o que era para fazer. E aí eu me formei e vim para São Paulo, porque em São Paulo é onde está concentrado o mercado, né? De games do Brasil. Sempre foi assim, segue sendo assim, né? E aí aqui eu trabalhei por 6 meses numa editora que editava, chamava-se Conrad Editora, editava as revistas EGM na época e tal. E então, 6 meses depois, e aí sim, acho que foi um passo talvez mais decisivo dessa minha carreira, eu fui trabalhar no UOL, eu fui ser redator do UOL Jogos, que era o canal de games do UOL. E ali realmente eu fiquei por 13 anos, me tornei editor assistente, depois editor, e vi de um lugar muito privilegiado, e participei também, dentro do que me cabia, do momento em que o mercado de games no Brasil realmente floresceu, né? Que a gente viu as empresas vindo se instalar aqui, fazendo investimentos, né? O mercado que até então era um mercado muito baseado em jogos de computador, aí realmente oficializou, vieram as empresas que lançaram os consoles aqui, começaram a traduzir os jogos e tal, e como eu falei, eu estava num ótimo lugar para testemunhar esse movimento. O UOL sempre foi um veículo muito relevante, e ali eu zerei, assim, acho que o que dava para fazer como jornalista especializado em jogos. Era uma época que tinha um evento chamado E3, principal feira de games do mundo, todo ano acontecia em Los Angeles. Eu fui a todas as E3 de 2004 até acabar, acho que acabou ano retrasado. E fora outras coisas, né? Tokyo Game Show, China Joy, eventos na Alemanha, na Europa, várias press trips, inúmeros eventos aqui no Brasil, a oportunidade de montar equipe com pessoas muito boas que estão por aí até hoje no mercado, desenvolver um network, enfim, né? Para não estender por demais aqui. Mas aí no início de 2018 tudo tem um começo, um meio e um fim, né? O projeto de games dentro do UOL já era visto de uma outra maneira, muito difícil de se monetizar lá dentro da forma como fazia sentido para uma empresa do tamanho do UOL. Então esse projeto ele foi meio que murchando assim aos poucos, né? E eu fui ficando, porque, enfim, né? Tanto tempo ali, muita dedicação, inclusive emocional naquilo lá, até que no início de 2018, bem no início mesmo, eu fui demitido do UOL, e aí eventualmente o projeto acabou de fato, e aí poxa, o que eu faço agora, né? Porque aí a minha sensação, já quase com 40 anos, era de que eu já tinha feito tudo que dava para fazer dentro daquele segmento e tal. E, enfim, surgiu meio que organicamente a ideia de ter uma agência, porque havia uns 2 projetos que colegas da indústria, vendo que eu estava fora do UOL e, assim, de certa maneira disponível, falaram, bom, Theo, se você estivesse no UOL, nem pensaria em você para isso, mas
agora que você está assim, né? O que você acha? Ó, tal. Então, assim, a ideia de criar uma agência ela veio depois para que eu precisasse ter um CNPJ e um conceito de agência para abarcar esses dois projetos da área de assessoria de imprensa e criação de conteúdo em que eu acabei me envolvendo. E assim nasce ou renasce até o Games, né? Eu nunca fui um cara muito criativo, assim, para nomes, identidade visual, nem nada, confesso. Então, eu simplesmente peguei aquela marca que já existia e até o Games renasceu como essa agência, que aí lá se vão mais ou menos aí 6 para 7 anos nessa jornada, em que a Tel Games se consolidou como uma agência que presta serviços de assessoria de imprensa, campanhas com influenciadores, gestão de redes sociais, gestão de comunidades, organização de eventos, criação de conteúdo, etc. e tal. Graças a Deus, com razoável sucesso, né? Hoje, a Tel Games, a gente conta com uma equipe de mais ou menos 80 pessoas. Essas pessoas elas estão divididas basicamente entre Brasil e México, né? México é o principal território hispanohablante, né, do mercado de games aqui da América Latina, mas a gente tem também alguns integrantes na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Peru. E temos a felicidade de trabalhar com algumas das principais marcas do mercado de games. Obviamente, me considero bastante abençoado por conseguir participar ainda desse mercado que eu gosto tanto, né, que me deu tanto, e até tentar, enfim, devolver um pouquinho, retribuir também. A gente, principalmente nos 2 últimos anos, a gente teve um crescimento de pessoas muito acentuado, e não era uma coisa exatamente planejada, é que o que acontece com esse negócio, né, em que a Tel Games está envolvido, é que não é um negócio escalável, né? Quanto mais clientes você tem, mais pessoas você precisa para atender esses clientes. Então, foi assim, um ótimo motivo, né? Tal, mas como motivo, como uma ótima razão motivadora, mas foi por isso que foi preciso expandir. Essas pessoas, elas em geral, bom, é uma ótima pergunta porque ela vai depender de algumas variáveis, né? Como, por exemplo, o perfil da equipe que a gente tem no México é um perfil diferente da equipe que a gente tem, por exemplo, no Brasil, ainda que compartilhem bastante similaridades, mas aqui a maioria das pessoas, aqui Brasil, né? A maioria das pessoas que trabalham com a gente tem uma formação na área de comunicação social, jornalismo, mas tem alguns da área de publicidade, outros da área, mais diretamente falando, de relações públicas, enfim. Mas, em geral, são pessoas que gostam muito de games, conhecem desse mercado. Não, quando eu falo conhecem, não necessariamente entendem, todo mundo entende tudo, tá? A gente tem gente aqui que, sei lá, joga The Sims 4 e, não sei, uma outra coisa, mas eu acho que o mais importante é uma disposição em entender o mercado de jogos, mais até às vezes do que os jogos em si, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo quando tem contexto, né? Trabalhar com games é uma coisa incrível, fascinante, muito divertida, assim, mas no final do dia é um negócio, né? A indústria de games é um negócio, como qualquer outro, digamos assim. Então é importante nunca perder isso de vista, porque às vezes a gente eu tenho um amigo que ele fala assim, né? Trabalhe com o que ama e você terá que arrumar outra coisa para amar, né? Mas eu concordo um pouco em partes, né? A gente, quando é preciso ter esse distanciamento, essa maturidade para você trabalhar com algo que você ama, porque a realidade de um negócio ela tem outras variáveis, enfim, que vão além daquela visão que você tinha
simplesmente como um fã ou como um jogador. E tá tudo bem, tá? Pelo menos para mim, é tranquilo. Mas eu, ao longo desses anos, eu vi algumas pessoas se frustrarem porque chegam com um sonho, uma coisa idealizada, e quando isso se transforma no seu trabalho, numa tarefa de dia a dia, com rotina, sabe, com pressão, com chefe, com cliente, com entregas, deadlines e tal, pode se tornar uma experiência frustrante. Na época em que eu deveria decidir ali por qual curso superior optar, eu sondava muito a ideia de fazer administração de empresas, porque, sendo muito sincero, o curso de jornalismo em si, ele não me era tão interessante. Como eu falei aqui já, eu queria escrever sobre jogos, e eu tive muita sorte nisso, porque mesmo lá no UOL, a gente, enfim, como jornalista integrando a redação da área de entretenimento, às vezes tinha ocasiões de plantão, né? Então eu tinha que fazer plantão no final de semana, cada, sei lá, 2 meses, sei lá, 1 mês e meio, e ali tinha que fazer qualquer coisa que aparecesse da área de entretenimento, música, cinema, sei lá. E outras ocasiões mais excepcionais, como o carnaval, que todo mundo tinha que ajudar. Essas ocasiões, para mim, eram um total e completo martírio. Eram meus piores momentos, assim. Eu nunca, eu de verdade, assim, eu nunca realmente me considerei um jornalista na acepção da palavra, aquele que coloque ele onde for preciso, que ele vai se virar. Mesmo na faculdade, sempre que eu tinha a oportunidade de fazer algum trabalho, se eu pudesse, eu escolheria alguma coisa relacionada ao mercado de jogos, né? E sempre que eu era tirado disso, eu confesso que ficava bastante fora da minha zona de conforto. Então, enfim, mas a resposta curta é não. Nunca fiz nada fora de games, e honestamente não tenho essa aspiração. Bom, já cheguei até aqui, né? Então agora vamos terminar, né? Novamente, eu fui muito abençoado, como até hoje sou. Nenhuma dificuldade, as coisas fluíam para mim muito naturalmente. Lógico, né? Lógico, isso, como você falou, a base de esforço, de determinação, mas de maneira, mesmo nisso, assim, muito natural, né? Eu sempre gostei do que eu fiz, então, por mais que isso envolva momentos difíceis, desafios, frustrações, como todos nós temos, eu sempre encarei com relativa tranquilidade, e não tive nenhuma dificuldade. Vamos ter em mente também que eram outros tempos, né? Estou falando aí pelo menos 20 anos atrás, era um outro mercado. Então, é um mercado pequeno, em que as indicações sempre valeram muito, porque não tem muito espaço para errar, digamos assim, do ponto de vista de quem está contratando. Então, eu sempre estava fazendo uma coisa, mas já meio que de olho na próxima, ou sei lá, os astros se alinhavam e as coisas davam certo para mim. Eu posso, então, digamos assim, onde eu me sinto mais confortável para falar a esse respeito, seria num contexto de um profissional da área de. Pode ser marketing, mas eu chamaria da área de comunicação, que se desdobra em relações públicas, ou, né, de maneira correlata, quem deseja atuar em redes sociais, ou campanhas, ativações com criadores de conteúdo, influenciadores. Esse é um mercado que eu tenho estado bastante envolvido nesses últimos anos. Tenho, né, o pessoal fala que tem as hard skills e as soft skills, né? Óbvio que se você vai trabalhar com assessoria de imprensa, por exemplo, é muito interessante ter embora não obrigatório, mas muito interessante ter uma formação próxima, né, dessa área, seja como jornalista, como na própria área de relações públicas e tal, pelo arcabouço de conteúdos, recursos, ferramentas que a formação proporciona.
mais óbvio que um amplo domínio da língua portuguesa, da gramática, um conhecimento da dinâmica do mercado de produção de conteúdo, né, principalmente da parte de imprensa. Então, essas seriam o que eu chamaria assim, as hard skills, né, pacote Office, sei lá, enfim, né, mas as que normalmente me interessam mais mesmo seriam as outras habilidades, né. Uma delas, eu já falei aqui, é essa noção do mercado de games, que é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, qual a sua experiência com games? Eu jogo desde os 20 anos, tive PlayStation, não sei o quê, tal, e já terminei tal jogo, já fiz aquilo, já fiz aquilo. E assim, isso é interessante, claro, mas acho que quando a gente fala de experiência com games, é certo, mas você conhece as empresas do mercado, você tem noção que cada uma faz, tal. Então, uma outra habilidade que eu particularmente considero muito importante é a capacidade de entender o mercado. Não precisa ser um expert, porque inclusive muito disso vem com a experiência, mas pelo menos que haja uma curiosidade natural para entender como esse ecossistema funciona, né? Então, por que que existe uma assessoria de imprensa? Onde que essa estrutura, só para citar um exemplo, essa estrutura de assessoria de imprensa se encaixa dentro do atendimento ao cliente? É dentro de comunicações ou dentro de marketing. E o que faz um departamento de comunicações ou de marketing? Como ele se correlaciona com as outras áreas? O que é sucesso para cada uma das pessoas que está envolvida? Porque quando você consegue exercer um pouco mais essa capacidade que eu chamaria até de empatia do ambiente de trabalho, a, a minha experiência é que isso torna o ambiente de trabalho mais produtivo, porque muitas vezes a gente se frustra, aquela pessoa, ela não ajuda em nada, tal, tá me atrapalhando. Não, mas peraí, por quê, né? O que será que está acontecendo? Né? Vamos deixar o pessoal de lado e olhar. E muitas vezes, quando a gente exerce essa visão, a gente tem um pouco mais de facilidade para entender como o mercado funciona. Isso ajuda demais e é um grande diferencial e que até hoje me surpreende como as pessoas não têm, né? Ou as que não têm não se interessam em desenvolver. Então, não sei se eu consegui definir isso muito assim numa linha, mas eu diria essa capacidade de entender o mercado de games e as diferentes funções que estão neles envolvidas. Voltando talvez para hard skills, mas que é fundamental e que eu também noto como muitas pessoas que chegam no mercado de trabalho querem atuar em games e não possuem esse conhecimento, é o inglês. Inglês, inclusive, em nível fluente. Eu entendo, né? Aqui não estou exercendo um olhar julgador, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas não estudaram inglês porque não tiveram essa oportunidade, né? Eu mesmo só fui começar a estudar formalmente depois dos meus 20 anos, meio que forçado, isso porque o UOL, na época, subsidiava o curso para mim, enfim. Mas, de alguma maneira, é preciso correr atrás. Hoje, né, você tem N ferramentas, conteúdos e tal, acho que isso acaba facilitando um pouco mais, mas vai ser muito difícil trabalhar na área de games sem inglês em nível fluente. Quando eu falo fluente, conseguir se comunicar mesmo, né, por escrito ou oralmente, dentro desse mercado e dentro desse contexto, né? Eu acho que a partir desse, por incrível que pareça, a partir desse arcabouço de coisas que eu coloquei, o resto, mesmo que você não domine, você consegue aprender. E acho que é preciso ter uma curiosidade permanente e uma vontade assim incansável de aprender, de olhar o mercado e encarar o mercado de uma maneira realmente profissional. Outra parte importante, né, aqui falando pela Tel Games especificamente, a gente não fala o que uma pessoa pode ou deve fazer ou não em suas redes sociais, né, particulares, digamos, pessoais.
Mas a gente sempre costuma dizer que para lidar com cuidado com essa exposição, porque é onde muitas vezes podem ocorrer situações delicadas, porque o profissional que atua em agência, né, dependendo do que ele estiver fazendo, mas ele vai estar representando uma empresa, né, ou várias empresas, ou um mercado, e as pessoas se surpreenderiam o quanto o que elas dizem ou fazem nas redes sociais são de fato monitorados, né? Eu digo assim, não pela Tel Games, tá? Não é isso, a gente nem tem tempo para fazer isso, mas pelo mercado mesmo, e como algumas situações podem pegar mal, dependendo dessa, digamos assim, da, da vontade, da intenção de compartilhar uma opinião, sem necessariamente ter um conhecimento sobre aquela questão, né? Então, colocando de outra maneira, quando você lida com a imagem de empresas e dentro de uma indústria e tudo mais, é preciso ter bastante cuidado com a maneira como você se expressa nas redes sociais, porque isso fica, né, guardado, sempre tem o print. As pessoas, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, não é só nos jogos, né? O tempo inteiro alguém que aparece na vida pública, seja, nossa, dá para citar várias histórias de futebol, político, e vai lá resgatar um tweet de 10 anos atrás, entre 7, fala, mas em 2013 aqui, pronto, né? Então, é uma questão muito delicada que a gente sempre procura ponderar, mas, novamente, respeitando, basicamente a nossa abordagem as redes sociais são suas e tudo mais, fique à vontade, mas, assim, é preciso responder também pelas consequências de eventuais atos, né? Tem exemplos de pessoas que assim, o que é muito importante? Conhecer o mercado. Assim, quando o link é aquela coisa, pois é, eu joguei Atari, mas depois disso eu acabei, né, não me envolvendo mais e tal. Aí é um pouco mais difícil, porque o ritmo que a gente tem, né, dentro da Tel Games, no dia a dia, atendendo, a gente, né, conversa com mais de 30 clientes, é um ritmo muito voraz, né? Assim, às vezes tem que chegar já chegando e tal. Então, mas a gente já, nossa, muitos casos aqui dentro de pessoas que nunca tinham atuado no mercado de games, mas que gostavam, que tinham uma noção, que jogavam alguma coisa e que, principalmente, demonstravam uma grande vontade de aprender. E isso costuma dar super certo. É a curiosidade, mas é uma curiosidade, volto a dizer, de entendimento do mercado, do segmento, do campo de atuação, porque, obviamente, dentro de uma agência, quem atua com relações públicas e quem atua, por exemplo, com campanhas pagas com influenciadores são coisas bem diferentes, embora compartilhem, né, o mesmo mercado e tudo mais. Assim. Eu acho que o mais importante são aquelas soft skills que eu mencionei, poxa, mas nunca trabalhei com o mercado de games, mas eu acompanho, eu gosto, eu tenho vontade, tá? Pô, claro, por que não? Hoje a empresa é basicamente dividida em três verticais, né? A de assessoria de imprensa, que a gente chama de Public Relations, ou PR, a de... aí a gente tem um pilar que é o de gestão de influenciadores de campanhas, né? Então, essas campanhas, elas tanto podem ser orgânicas, que são as não pagas, quanto as campanhas pagas. E a gente tem uma terceira vertical, que seria a gestão de redes sociais e de comunidades. Então, a, 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 a gente, para citar um exemplo, um dos nossos clientes é a SEGA, e a Tel Games é responsável pelas redes sociais da SEGA e do Sonic no Brasil e na América Latina, né? E isso, aí a gente pega essas verticais e entende que a gente tem a Brasil, e aí a gente tem a América Latina hispanohablante, né? Porque hoje a Tel Games, embora seja uma empresa, né, brasileira, nascida no Brasil, nós nos consideramos uma agência latino-americana mesmo. Eu vou com regularidade ao México, enfim, para estar com time, clientes, eventos por lá.
Então, um dia típico meio que vai depender da área em que a pessoa está inserida, mas você ligará o seu computador, né? E a gente usa um software chamado Slack para as comunicações internas. A partir dali, a gente tem uma divisão de tarefas dentro da agência, né? Então, tem uma pessoa que distribui as tarefas, a gente tem ferramentas para monitorar entregas. Muito do que a gente faz é controlado por prazo, entrega, tudo mais. Então, acaba sendo um trabalho muito de ficar na frente do computador mesmo, dando conta das tarefas daquele dia ou daquela semana, mas que podem envolver, podem não, né? Invariavelmente envolvem uma capacidade criativa muito grande, porque alguém que está responsável pela divulgação de um jogo perante a imprensa, por exemplo, precisa montar uma estratégia de como fazer aquela, sei lá, aquele determinado press release ou lançamento, receber uma cobertura da maior, né, quantidade possível de veículos com qualidade. Então, essa pessoa ela está no meio do caminho entre o cliente e o jornalista, por exemplo. Já no caso de uma campanha paga, a gente atua com diversas métricas bem objetivas e com um orçamento que vem do cliente para bolar literalmente uma campanha, quais vão ser os criadores de conteúdo ou influenciadores, o que eles vão fazer, quais vão ser as entregas e tal, tudo isso é gerido também dentro da Tel Games, muitas vezes junto com o cliente, naturalmente, e se você vai para a parte de gestão de redes sociais, tem o calendário daqueles conteúdos que serão feitos naquele dia, mas tem a interação com o que está acontecendo pela internet, ou mesmo pela vida real, por exemplo. A gente está em época de Olimpíadas. Dia desses, viralizou uma foto, né, do Gabriel Medina, uma foto incrível, né, dele saltando assim na prostituição. Aí você já começa a ver nas redes sociais as páginas que vão e fazem os memes e tal. Então, esse já é um perfil muito mais ligado ali no que está acontecendo. Então, um dia típico vai variar conforme a função que é ocupada aqui. A gente ainda tem essa questão de atuar Brasil e América Latina, então tem uma integração muito grande entre as equipes, né? E essa comunicação muitas vezes acontece em inglês, daí a necessidade que eu falei do idioma, mas às vezes muito desse trabalho pode ser braçal mesmo, burocrático, tarefas, tem muito report, né, muito relatório, muita planilha, muito tudo, mas também tem muito potencial criativo para explorar. Se a intenção, né, aqui a gente está falando com pessoas que têm uma aspiração, uma vontade, um desejo de fazer parte do mercado de jogos de alguma forma, eu recomendaria realmente buscar conhecer, porque, por exemplo, né, porque assim, hoje tem o Gaules, então o sonho né, eu quero ser que nem o Gaules. Né? Só que a gente precisa entender que isso é mais ou menos parecido que nem olhar o Neymar e falar, eu quero ser como o Neymar ou o Messi, sei lá, porque né, um desses jogadores que realmente são consagrados, assim. Só que voltando, por exemplo, do Gaules, talvez seja possível, por que não? Mas eu sempre acho que vale a pena entender que para um Gaules existir, há todo um ecossistema ao redor e com muitas oportunidades, assim, da parte de produção, a gente nem falou tanto aqui, mas de esporte, né? Todas as funções. Tem os caras que jogam profissionalmente, mas ao redor existe todo um ecossistema para fazer isso acontecer, para envolver as marcas, para gerir uma equipe, uma operação, uma transmissão. Então, aí tem a parte, né, que é onde cabe mais até o games, que é essa de comunicação, né, aí, sonda ali, marketing também. Então, eu acho muito enriquecedor o esforço em entender essas funções, porque podem oferecer oportunidades adicionais. E, em geral, as pessoas do mercado, elas até que são acessíveis, né? Então, tem às vezes é uma questão de iniciativa, né? De através do LinkedIn, que acaba sendo uma rede mais apropriada para esse fim, de até a pessoa perguntar, olha, tal,
você teria qualquer dia, meia hora do seu tempo, queria entender o que você faz. Então, tem até um canal de mentorias de games no LinkedIn, um esforço desse sentido de diferentes profissionais, e tem muita coisa mesmo, né? Então, a gente aqui ficou muito focado na área de atuação da Telgames, mas, como eu falei, tem a área de esporte, tem a área do varejo, tem a área da publicidade propriamente dita, né, B2C e tudo mais, tem o setor de desenvolvimento de jogos, tem a área acadêmica. Então, tem é um mercado repleto de oportunidades, o que não significa necessariamente que é fácil, porque também não é porque tem várias oportunidades que está sobrando vaga, que está todo mundo felizão e tal, assim, nesse momento exatamente, né, meados de 2024, o mercado de games ele vive um instante desafiador, né, como um todo, a maneira como as pessoas se relacionam e consomem jogos está mudando. O que acho que é o mais importante, é muito confortador, é que as pessoas continuam jogando como sempre jogaram, assim, na quantidade de horas. Esse hábito não está mudando, mas a maneira como elas se relacionam com os jogos, isso muda, e a gente precisa estar sintonizado nessas mudanças, né? Se a gente ficar muito focado no que eu gosto dentro da indústria, no que eu quero, no que eu acho que é certo, que é bom quando eu tinha revista de jogos, agora não tem mais. Tá? Então, assim, o mercado ele muda, e para a gente continuar fazendo parte dele, a gente tem que acompanhar, senão fica mais difícil. Então, essas são as reflexões que eu faria, digamos assim, no espírito de conclusão. Ter a mente aberta, ter bastante vontade de aprender e de acompanhar as mudanças que ocorrem no mercado literalmente o tempo inteiro.